Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo de número 18. Nós vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia enquanto eu leio na minha tradução. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 18, do 1 ao 16. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue. Você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Amém. Que maravilha esse texto. Tem tanta coisa aqui. Se fôssemos ficar falando, talvez a noite seria muito pouco. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, lemos a Tua palavra esta noite. Tua palavra é maravilhosa, é majestosa. Entendemos a grandeza do Senhor na Tua palavra. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para entender Tua palavra esta noite. Discernimento dos altos céus. Graça da Tua presença maravilhosa. Poder do Espírito Santo. Para que essa palavra, ó Deus, fique cravada na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa vida. E que ela faça a diferença em nós.
para a glória única e exclusiva somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando eu comecei esta mensagem, em que eu compartilhei com os irmãos esta série de 3 mensagens, a primeira, a segunda e agora a terceira, sobre o povo do caminho. Vocês se lembram, os que estiveram aqui e os que puderam ouvir depois, em que eu compartilhei com os irmãos sobre o exemplo que o pastor Abisael, meu amigo, falou a respeito do seu pai. Quando o pai do Abisael ia visitar o amigo dele na cidade de Venceslau, e eles passavam o dia inteiro conversando, e de repente chegava a hora de ir para o culto, e eles iam a pé para o culto, e era longe, e eles iam conversando no caminho, e eles paravam todo momento no meio do caminho, várias vezes, para conversar. E faziam isso sobre os protestos das crianças que queriam chegar logo ao destino. Nós enfocamos essa realidade a partir deste exemplo da igreja como um povo que está no caminho. Nós lemos Atos dos Apóstolos, que fala que a igreja era chamada aqueles do caminho. E falamos sobre essa realidade da caminhada da igreja, quando nós precisamos parar no meio dessa caminhada várias vezes para ter experiências com o Senhor, ajudando e abençoando outras vidas. Bom, na minha mente, a princípio, seria apenas uma mensagem. Quando eu comecei a fazer, vi que eram 2 mensagens. Fiz as 2. Disse, bom, vou pregar em 2 partes. Mas aí o mesmo pastor Abisael, ele estava indo para São Paulo, e ele ia passar por Prudente, saiu de Dourados, e ele disse, olha, eu quero te ver. Eu disse, venha na minha casa. Então ele fez uma parada na minha casa. Nós jantamos, ele dormiu em casa. No outro dia, muito cedo, se levantou, tomamos um café e ele saiu. E quando ele saiu de casa, entrou esse texto no meu coração. E na hora que esse texto entrou no meu coração, eu não consegui mais sair dele. E aí eu percebi que Deus estava me dando a terceira mensagem desta série. Eu falei nas 2 primeiras mensagens sobre a necessidade de pararmos no caminho. Você pode pegar depois as mensagens para ouvir, estão lá no Facebook e também eu compartilho sempre no YouTube. Mas agora, nessa terceira mensagem, eu quero falar sobre não o povo que para no caminho, que é a igreja, mas eu quero falar sobre o Deus que para no caminho. Ou seja, não são só os seres humanos, não é só a igreja que precisa parar no caminho, mas Deus também revela a nós que Ele, Deus, também para no caminho. Esse texto fala sobre a aparição de Deus a Abraão nos carvalhos de Manre. É interessante porque diz que na hora mais quente do dia, Abraão estava assentado na entrada da sua tenda, quando o Senhor lhe apareceu. O texto diz no verso 1, que o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado
à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. E o verso 2 segue dizendo que Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Então, primeiramente diz que o Senhor apareceu a Abraão, mas quando Abraão viu, ele viu 3 homens. Muito interessante. Me parece aqui que Deus, já no Antigo Testamento, se manifesta de forma velada e revelada na forma trina. Para mim, irmãos, não há dúvidas de que aqui nós temos a representação da Trindade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando o Senhor aparece a Abraão, ele aparece como 3 homens, 3 personagens. Abraão ergue os olhos e vê 3 homens em pé. E isso é maravilhoso. Porque Deus não faz nada que não esteja a Trindade envolvida. Isso é revelado claramente nas Escrituras, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui o nome para Deus é Elohim. Elohim é um nome plural. No princípio criou, e talvez a tradução ao pé da letra seria deuses. Deus no plural. Deus criou os céus e a terra. O nome é plural, mas o verbo é singular. O plural criou. Criou os céus e a terra. O sujeito é plural, o verbo é singular. Porque a Trindade sempre age junta. Numa única ação verbal singular, nós temos a Trindade trabalhando. E isso casa claramente com o relato sobre Jesus em João capítulo 1, verso 3, que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ora, Gênesis 1 diz: Deus criou. João 1 vai dizer: tudo que foi criado por Jesus. A Trindade estava envolvida em tudo. Abraão vê 3 homens e percebe que os 3 homens têm um destino. O destino não é a tenda de Abraão. Eles estão passando por ali, eles estão a caminho. Eles estão indo adiante. E por isso ele diz no verso 3, Abraão dizendo: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Ou seja, eu percebo que você está no caminho, está indo, tem um destino, porque Deus está no caminho. Mas não passe sem parar. Deus está no caminho. E que caminho Deus está? No texto que nós lemos. Deus estava indo para onde? Deus estava indo para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é o caminho do juízo. Deus estava indo para o juízo contra o pecado. O pecado entrou e com o pecado veio o salário do pecado, que é a morte. Sodoma e Gomorra representavam a degradação humana na sua pior circunstância. E com o pecado veio o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem a história, quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra e sua família e destruiu aquelas 2 cidades com fogo e enxofre. Então Deus está no caminho para a execução do juízo.
Há um juízo determinado por Deus sobre o planeta Terra. Há um julgamento determinado e Deus está neste caminho para executar o juízo. Não há como correr. Nós ficamos impressionados, como disse o irmão há pouco, sobre o que acontece hoje na faixa de Gaza. Na história de Israel, uma história de lutas, guerras e dificuldades, mas é uma história de livramentos também de Deus. A expressão da nação de Israel no mundo é uma prova viva da existência de um Deus todo-poderoso. Mas a expressão do que acontece hoje é apenas uma amostragem, porque haverá um juízo sobre a terra. O livro de Apocalipse fala sobre as taças da ira de Deus derramadas sobre o planeta Terra. Ou seja, Deus está no caminho para julgar a terra, para derramar os seus juízos sobre o pecado humano, mas aleluia, no meio do caminho para o juízo, há uma parada. É maravilhoso esse texto, porque Deus para no caminho em direção ao juízo. E a parada aqui é a parada na tenda de Abraão. Deus estava indo para executar o juízo em Sodoma e Gomorra, mas houve uma parada na tenda de Abraão. E quando Abraão vê o trino Deus, ele se prostra e diz: não passe sem fazer uma parada. É claro que aqueles 3 homens poderiam ser 3 anjos, mas estavam representando a Trindade. E ele olha e diz: não passe sem fazer uma parada, porque este é sempre o clamor de quem percebeu Deus. Quem percebe Deus sempre diz: faça uma parada aqui. É o que os discípulos no caminho de Emaús disseram para Jesus: fica conosco esta noite, faça uma parada entre nós. Não passe direto. Irmãos, é no clamor de Abraão que Deus para. Deus para no caminho do juízo. O homem pecou e foi decretado o juízo de Deus. Mas em meio ao processo para a execução da pena, há o parar divino. E Abraão começa a descortinar aqui para nós o processo da parada de Deus. A Bíblia não é um livro simples. A Bíblia não é um livro que está ali simplesmente para trazer relatos históricos. Há uma profundidade nas Escrituras que só pelo Espírito Santo nós conseguimos perceber. Não é pelo intelecto humano que nós conseguimos perceber. Embora Deus tenha nos dado intelecto, tenha nos dado capacidade, tenha nos dado a possibilidade de estudar, mas as revelações mais profundas das Escrituras não podem partir do intelecto humano. É uma ação do Espírito Santo. Por isso, quando você lê a Bíblia, precisa orar: Senhor, me revela a Tua palavra, me ensina a Tua palavra. Porque pela vaidade humana nós não conseguimos entender a palavra de Deus. E aqui nós temos uma metáfora em Abraão. Nós temos uma comparação em Abraão, uma ilustração sobre o plano de Deus na história, o caminho para o juízo. Mas antes de efetuar o juízo, há uma parada. E Abraão começa a descortinar para nós o processo da parada de Deus. Abraão lhe diz: olha, mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. E mais, vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. E o Senhor diz: está bem, faça como está dizendo. Então, quando Deus para,
Nós temos, em primeiro lugar, a prostração humana. Abraão, quando vê a Trindade, quando vê a representação de Deus ali, ele se prostra com o rosto em terra. E eu não posso deixar de pensar neste momento, que quando Deus para em nosso favor, nós só podemos nos prostrar em adoração. Aliás, a nossa função diante de Deus não é exigir direitos. A nossa função diante de Deus não é reclamar da vida. A nossa função diante de Deus não é nem mesmo pedir nada para nós. A nossa real reação diante de Deus, quando a gente contempla o Todo-Poderoso. Tem gente que acha que quando eu chegar lá no céu, eu vou falar umas coisas para Deus, eu vou exigir saber algumas coisas de Deus. Meus irmãos, diante da revelação do Todo-Poderoso, só há uma coisa a fazer: se prostrar com o rosto em terra e adorar. Quem está tentando tirar satisfação com Deus, jamais contemplou a presença do Todo-Poderoso. Quem diz Deus é meu chegado, meu cara, quem chama Deus de você, quem diz, traz uma pretensa intimidade com Deus, que não leva à prostração e à adoração, jamais encontrou Deus, porque quando a gente encontra Deus, só nos resta cair por terra, prostrado em adoração. E é isso que Abraão fez, ele prostrou-se com o rosto em terra. E isto me lembra Mateus capítulo 2, verso 11, porque os magos, quando entraram na casa, diz o texto, e viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. O encontro do homem com Deus, quando Deus para a nosso favor, o encontro do homem com Deus é sempre e deve ser sempre de prostração e adoração. Quando o homem se encontra com o Deus que para, ele deve se prostrar em adoração diante desse Deus. E Abraão então fala sobre alguns elementos importantes quando Deus para na história. Primeiro, Abraão menciona a água. Vou trazer água para lavar os pés. Embora seja o costume daquela época receber visitantes com água para os pés, nós não podemos esquecer do simbolismo da água na Bíblia. A água na Bíblia fala do nascimento. Daí já dá para saber quando Deus parou na história. A água fala do nascimento. Fala também do nascer do homem, nascer da água. Fala do batismo, fala da purificação, fala do Espírito, fala da palavra. Então, quando Deus para, tem nascimento na história. Quando Deus para, tem batismo. Quando Deus para, tem purificação. Abraão diz, nós vamos trazer água. Para mim isso aqui fala do nascimento de Cristo, porque quando Deus parou na história, onde Ele está caminhando para o juízo do planeta Terra, que em breve virá, mas um dia, há 2000 anos atrás, Deus parou na história, e quando Deus parou na história, então veio o Filho, o juízo fala de morte, mas no caminho para o juízo vem a revelação do Filho. Nós temos aqui a água representando o nascimento e o ministério de Jesus, que começa com a água. Mas temos aqui não só a água. Abraão corre e fala para Sara. Diz o texto que ele foi apressadamente à tenda e disse a Sara, no verso de número 6, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha e amasse-a e faça uns pães. Talvez a sua Bíblia traga bolos. Vejam, novamente são 3 medidas. 3 homens, 3 medidas. Mas não são só 3 medidas de farinha, são 3 medidas da melhor farinha. Não é de qualquer farinha, é da melhor farinha.
Aqui para mim eu não consigo deixar de pensar novamente na Trindade. 3 da melhor. E o que vai acontecer com essa farinha? Ela vai ser amassada para virar pão. Isso me parece falar da realidade do envolvimento da Trindade no processo do ser amassado, moído, moldado, formado. Porque na encarnação, no desenvolvimento, no crescimento, no ministério e sacrifício de Jesus, toda a Trindade estava absolutamente envolvida. João diz no seu evangelho, no capítulo 1, verso 33, Jesus dizendo, ou João Batista dizendo, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo desceu e permaneceu em Jesus. O Espírito Santo habitava em Jesus. E não só o Espírito Santo, mas Jesus disse que o Pai estava nele, em João capítulo 14, verso 10. Então em Cristo nós temos o Filho, nós temos o Espírito habitando e nós temos o próprio Pai. Então há uma participação clara da Trindade na vida de um para com o outro. Há uma participação intrínseca, porque o Pai estava em Jesus e o Espírito estava em Jesus. E Jesus estava no Pai e está no Espírito. Então os 3 participando ativamente da massa que é triturada, que é amassada, que é moldada, que cresce e que se torna pão partido para todos nós. As 3 medidas de farinha. Quando Deus para, há um envolvimento da Trindade no processo da formação do pão. Os 3 estão envolvidos na água, na lavagem. Os 3 estão envolvidos no pão, no sacrifício. Até porque os 3 comem do novilho. Mas não é só isso, nós lemos nos versos 7 e 8. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho. Primeiro são 3 medidas da melhor farinha. E agora ele diz, olha, eu vou escolher o melhor novilho. E o deu ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comiam os 3, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Irmãos, a coalhada e o leite servidos, para mim, falam de Cristo também. Como podemos ver, por exemplo, em Isaías capítulo 7, verso 15, que diz, ele comerá, falando de Jesus, ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Aqui nós temos uma aplicação à realidade de Cristo, que se alimenta de leite e coalhada. E há outros textos onde vai dizer que Cristo oferece o próprio leite, como Isaías capítulo 55, verso 1, que eu nem vou abrir aqui para vocês. Ou seja, quando Deus para, tem o nascimento do Filho em questão. Isso aqui está falando do nascimento de Jesus, está falando do ministério de Jesus, está falando da vida de Jesus. E no nascimento de Jesus há a participação do Pai e do Espírito. E no batismo de Jesus há a participação do Pai e do Espírito. E na morte de Jesus há a participação do Pai e do Espírito, porque a Trindade está envolvida. A Trindade sofre junto. Mas não é só isso. Nós temos aqui o melhor novilho sendo morto. Porque no caminho para o juízo,
no caminho para o juízo de Deus sobre a terra. Quando Deus para em nosso favor, o novilho é morto. O melhor novilho é morto. Não é qualquer novilho, preste atenção, não é qualquer novilho, é o escolhido, o melhor novilho. Porque Cristo não é qualquer ser humano, Cristo é Deus na terra. Porque quando Deus parou, o novilho foi sacrificado. Quando Deus parou antes do juízo, e se Deus não tivesse parado há 2000 anos atrás, todos nós estaríamos condenados ao juízo eterno. Todos nós. Não haveria nenhum de nós que escaparia do juízo, se Deus não tivesse parado na história para enviar o novilho, se o novilho não tivesse morrido na história, se o cordeiro não tivesse sido imolado na história, todos nós estaríamos enfrentando fogo e enxofre de Sodoma e Gomorra, mas é no caminho para o juízo que Deus para nos dar o escape, a salvação. Aleluia. Esse texto é muito mais do que um relato simples de Deus falando com Abraão no nascimento de Isaac. Ah, sim, um juízo de Deus. Mas no caminho para o juízo, Deus parou e o filho nasceu. A vida em meio à morte, quando Deus para. E nessa questão nós podemos ver claramente representado aqui que em meio ao caminho para o juízo, Deus para anunciar o nascimento da vida. E agora vai revelar a Abraão que Isaque nascerá. Deus está indo para destruir Sodoma e Gomorra, mas no meio do caminho ele fala de vida. Isaque vai nascer. E como vocês sabem, Isaque é um tipo de Cristo, o filho da promessa. E após anunciar o nascimento do filho, a esperança no caminho do juízo, então, Deus anuncia para Abraão, e depois de anunciar, ele segue o seu caminho. Ele segue em direção ao juízo. Mas ele seguiu não sem a intercessão de Abraão a respeito de Ló, que será tirado de Sodoma e Gomorra antes do juízo. Irmãos, quando Deus para no caminho do juízo, então a vida em meio à morte, porque a vida sempre vem antes do juízo, no caminho do juízo. Deus vem executar juízo sobre a terra, mas antes vem a esperança da vida. Há nascimento, há crescimento, há desenvolvimento, há morte, há expiação, há esperança, há promessa, há luz no fim do túnel. E por causa disso há intercessão. Quando Deus parou em meio ao caminho do juízo de Sodoma e Gomorra, e Abraão percebeu que a história final da condenação poderia ser interrompida com a vida, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, e Deus livrou Ló antes do juízo. Porque quando Deus para, há resgate. Quando Deus para, há resgate antes do juízo. Aleluia. Irmãos, quando Cristo veio ao mundo, Deus estava parando em meio ao processo do juízo. E Cristo intercedeu por nós.
para que antes do juízo que é inevitável no processo da vida, é inevitável o juízo por causa do pecado, mas Cristo intercedeu por nós, para que antes do juízo, nós, à semelhança de Ló, fôssemos arrancados de Sodoma e Gomorra, ou seja, fôssemos arrancados deste mundo perverso, para não experimentarmos a ira e o juízo de Deus que haverá de vir sobre a terra. Esta noite eu quero deixar esta mensagem ao coração dos irmãos. Não se espantem com a maldade humana. Não se espantem com a perversidade humana. Isto que vocês estão vendo aí na história são só amostragens da perversidade humana, fruto do pecado, que corrói, que destrói, que entorpece a mente, que entorta a vida do homem, que destrói o amor, que implanta ódio sobre o coração, que implanta guerra, que implanta fomes, que implanta exploração, que implanta abusos na vida do coração do homem. Mas um dia, todo este pecado será julgado no julgamento que haverá sobre a terra. Não pensem vocês que as coisas passarão impune. As pessoas podem zombar hoje dos justos, podem zombar da igreja, podem perseguir a igreja, podem até matar os irmãos, mas jamais acabarão com a igreja, porque a igreja está firmada na ressurreição de Cristo Jesus. Os homens podem fazer suas falcatruas, podem enganar, os políticos podem roubar, os reis desta terra podem ser corruptos, e a impressão que se tem é que o juízo nunca virá. Não se enganem, Deus está em direção ao juízo, mas há esperança, porque Deus parou na história, e quando Deus para, há intercessão pelo justo, e quando há intercessão, Deus arranca o justo no meio do ímpio, tira o justo, e assim será com a igreja. Um dia o Senhor vai tocar as trombetas, e os justos serão arrancados desta terra, para estar na presença do Senhor, antes do grande juízo que virá sobre a terra, porque o juízo virá, mas Deus parou na história, para nos dar esperança e salvação em Cristo Jesus, aleluia. Esta mensagem é uma mensagem para pularmos dos bancos, não é uma mensagem para a gente ouvir quieto, é uma mensagem para a gente louvar a Deus, aleluia. Porque Deus julgará, sim, o mundo, o justo juiz. Nesta terra podemos ter juízes iníquos, perversos e pervertidos, que corrompem a justiça e o poder. Mas Deus é um justo juiz, e o justo juiz derramará o seu juízo sobre a perversa terra. Porém, há esperança para nós. Esta mensagem fala do juízo iminente, porque Deus caminha em direção ao juízo. Mas esta mensagem também fala da parada de Deus, e da obra do Filho, e da promessa do Filho, e da intercessão do Filho, e da intercessão do povo do Filho, e do livramento que a intercessão e o Filho produzem no caminho. Deus julgará a terra, mas à semelhança de Ló, seremos arrancados. Se você continuar lendo essa história, vai perceber que dois descem para representar Deus vindo à terra a executar o juízo. E quando dois daqueles seres descem, Ló começa a ficar atrapalhado para sair,
porque as filhas estavam ali, os genros não acreditavam. É a mesma história hoje. As pessoas riem, zombam da igreja e acham que a gente está falando besteira, que nunca Jesus vai arrancar o seu povo aqui da terra, que isso é história da carochinha, que é conto de fadas, que é fábulas, que é invenções humanas, que a religião existe para oprimir o povo. São só mentiras e mentiras lançadas na mente humana por Satanás para enganar as pessoas. Mas a semelhança de Ló, a igreja hoje está em meio a um mundo perverso. E se você ler o texto, vai perceber que Ló se demorava em sair, e os anjos pegaram Ló e arrastaram ele para fora com a sua família. Nós seremos arrastados deste mundo, nós seremos arrancados deste mundo, e não há inferno, não há capeta, não há Satanás, não há príncipes deste mundo, não há imperadores, governadores, não há tribunais deste mundo, não há cadeias, não há nada que possa nos segurar aqui, porque quando a trombeta soar, nós seremos arrancados subitamente deste lugar para estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Não há quem possa nos segurar. Ninguém vai conseguir agarrar em você e falar, não, você não vai, você vai ficar com... Ninguém. Porque será num abrir e fechar de olhos. E o texto, a palavra arrebatado, no original, harpazo, significa arrancar com violência. Nós seremos arrancados na violência do Espírito deste lugar. E quando Ló é tirado de Sodoma e Gomorra, ai de você, Sodoma e Gomorra. Quando Ló é tirado de Sodoma e Gomorra, eu não queria estar em Sodoma e Gomorra. Eu não queria. Não. Quando Ló é tirado de Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus começa a acontecer. E quem pode parar o juízo de Deus? Os homens podem fazer macumba santa, pode correr para cima e para baixo, pode matar animais, podem matar uns aos outros, podem apontar armas para cima, podem inventar bombas atômicas. Quando Deus começa o juízo, quem pode parar o juízo de Deus que virá sobre a terra? Quem poderá resistir ao juízo de Deus sobre a terra? Deus ainda não chegou no local do juízo. Temos que interceder por Ló. Você conhece alguém que ainda está em Sodoma e Gomorra e que pertence a Sodoma e Gomorra? Interceda. Interceda por essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Esta é a mensagem que o Senhor me deu para trazer à igreja. Fiquemos em pé esta noite, com alegria em nosso coração. Eu queria orar por você que está aqui essa noite. Você que entendeu essa palavra. O salário do pecado é a morte. Mas preste atenção. O justo juiz parou em meio ao caminho. Ele parou. Veio água à tona, veio água, veio leite à tona, veio coalhada, veio pães, veio o sacrifício do novilho à tona. E com tudo isso, restou a intercessão. O juízo aconteceu, era inevitável. Mas em meio ao juízo houve salvação. Houve salvação. Eu não sei em que condição você está e qual é a sua situação. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são as suas lutas, não sei quais são os seus problemas. Mas sabe de uma coisa? Se você entendeu a parada de Deus e se prostrou em adoração diante do Altíssimo, o juízo de Deus não vai cair sobre a sua cabeça. Se você pertence ao Filho,
o juízo de Deus não vai cair sobre você. Se você está debaixo da intercessão do Filho, o juízo de Deus não vai cair sobre você. Você não precisa se preocupar, você não precisa perder o sono, você não precisa viver uma vida amargurada, pelo contrário, o juízo é certo, mas em meio ao juízo há vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Grande é o teu nome, Senhor, bendito, exaltado e louvado é o Senhor. Não há outro Deus semelhante a ti. Não há outro Deus que em meio ao juízo resgata o justo. Não há outro. Não há outro Deus, não há outro semelhante a ti, Senhor. Tu estás no caminho para o julgamento desta terra, mas há 2000 anos atrás o Senhor parou. Bendito o dia que o Senhor parou, bendito o dia. Bendito o dia que o Senhor parou e o novilho foi sacrificado. Bendito o dia em que os nossos pecados foram apagados na cruz do Calvário. Bendito o dia. Bendito o dia em que houve salvação na nossa casa. Bendito o dia. Oh, tu te apressas para o juízo, mas a tua igreja clama: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha nos arrebatar, venha nos levar, venha nos tirar desta Sodoma e Gomorra para a glória do Senhor, porque nos importa estar com o Senhor para sempre e sempre e sempre. Te amamos, Senhor, e em breve o Senhor nos levará deste lugar para o verdadeiro lar. Aleluia. Deus, oramos por pessoas que possam estar, Senhor, em meio a Sodoma e serão alvos do teu juízo. Oramos, Senhor, intervenha na vida dessas pessoas. Senhor, poupa Ló, Senhor, poupe essas pessoas, Senhor. Ó Deus amado, estenda as tuas mãos. É um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, Senhor, clamamos, Senhor, clamamos por amigos, clamamos pelos parentes, clamamos por, Senhor, familiares, clamamos, Senhor, para que o Senhor tire antes do juízo, Senhor. Oh Deus amado, estenda as tuas mãos. Nós te louvamos pela salvação de Cristo Jesus. Te louvamos, Cristo, porque o Senhor foi morto na cruz. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, nos dando esperança e salvação e alegria na nossa alma. Te louvamos, Senhor, te louvamos porque no processo da massa toda a Trindade estava envolvida na encarnação, no crescimento e no sofrimento do Filho amado, todos envolvidos ativamente, participando da dor da cruz para nos dar a vida eterna. Aleluia. Te louvamos, que ninguém fique de fora, que ninguém daqui esta noite fique de fora. Quando a trombeta soar, nós veremos o nosso amado face a face o veremos. Quando a trombeta soar, oh aleluia, nós precisamos estar, Senhor, aos teus pés, prostrados te adoramos, porque os nossos olhos viram o Rei. Aleluia. E assim cantamos ao Senhor esta noite com alegria, em nome